Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico. Mentira, gente, é só ribossomo mesmo. Bom, gente, o nosso tema de hoje é mais uma organela citoplasmática, os ribossomos. Por que eu tô falando os ribossomos? Porque as células possuem muitos ribossomos, né? Bom, gente, os ribossomos são organelas citoplasmáticas não membranosas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não possuem aquela camada, aquela membrana lipoproteica que as outras organelas citoplasmáticas possuem, como, por exemplo, o complexo de Golgi, o complexo golgiense, o retículo endoplasmático, as próprias mitocôndrias, tá? Então, os ribossomos são organelas não membranosas. Os centríolos, que nós vamos estudar mais pra frente, também são organelas não membranosas, tá ok? Bom, em que tipo de células são encontrados os ribossomos? Em todos. Então, células eucariontes têm ribossomos, células procariontes também têm ribossomos. E nas duas células, eles desempenham a mesma função, que é a síntese de proteína, ok? A única diferença é que os ribossomos das células procariontes, eles são um pouquinho menor, mas assim, bem pouquinho mesmo, uma diferença mínima. E aí, em que lugar da célula são encontrados os ribossomos? Gente, nas células nós encontramos os ribossomos dispersos no citoplasma, ok? Nós encontramos os ribossomos ligados com o retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso ou granular, certo? E também encontramos os ribossomos dentro das mitocôndrias e também dentro dos cloroplastos da célula vegetal, certo? Então, é uma organela bastante presente aí, presente em todas as células e em grande quantidade. Bom, gente, como que é a estrutura dos ribossomos? É bastante simples. Os ribossomos são organelas bem pequenas em relação às outras, tá? E eles são formados por duas subunidades que se encaixam. Essas duas subunidades recebem o nome de subunidade menor e subunidade maior. A subunidade menor recebe esse nome porque ela é menor. A subunidade maior recebe esse nome, adivinha por quê? Porque é maior, tá? Então essas duas subunidades elas se encaixam, né, formando o ribossomo, a organela responsável pela síntese de proteínas. Eu não vou explicar síntese de proteínas para vocês nesta aula. Por quê? Porque eu vou ter que explicar antes para vocês estrutura do DNA, eu vou ter que explicar para vocês a transcrição do DNA, vou ter que explicar sobre RNA mensageiro, RNA transportador. Então, mais para frente, eu vou fazer essa aula para vocês da síntese de proteína. Fica tranquilo que vai rolar assim, tá? Bom, gente, vamos dar uma olhada numa imagem, em algumas imagens dos ribossomos para entender melhor esse assunto? Ribossomos, então olha só, como eu falei para vocês, a função dos ribossomos é a síntese de proteínas, tá? Os ribossomos, eles se originam do nucleolo e podem ou não estar associados ao retículo endoplasmático, como eu falei para vocês. Gente, então função síntese de proteínas, tá? E eles se originam a partir do nucleolo, que é uma estrutura presente no núcleo da célula. O nucleolo, ele contém RNA ribossômico, que vai formar os ribossomos. Aqui nessa imagem, a gente está vendo, né, a estrutura dos ribossomos. Então, a gente tem um ribossominho aqui, tá vendo? Olha só, a subunidade menor e a subunidade maior, tá? A dimensão deles é de aproximadamente 25 nanômetros, pessoal. Então, são organelas realmente muito pequenas. Aqui, olha só, a gente pode ver o nucleolo, que é a estrutura formadora dos ribossomos. Então, eu tenho a célula aqui e eu tenho o núcleo da célula em destaque, tá? Aí, ampliando o núcleo da célula, eu consigo ver aqui o DNA, né, que está no formato de cromatina, aqui, onde estão todas as informações do indivíduo. E aqui, olha só, o nucleolo, uma estrutura um pouco mais densa, que também é visível ao microscópio, e é responsável pela formação dos ribossomos. Gente, os ribossomos são formados de RNA mais proteínas. O RNA que forma o ribossomo
é chamado de RNA ribossômico e a gente sempre representa com uma letra R minúscula aqui do ladinho. Então, RNAR significa RNA ribossômico. Então, essa seria aqui uma imagem de como seria a estrutura ribossômica mesmo, tá? Se a gente pudesse observar numa microscopia eletrônica e tudo mais, a gente veria algo mais ou menos assim. Lógico que aqui está colorido para fins didáticos, né? Mas a gente veria aqui, olha só, esses fios que vocês estão vendo seria o RNA ribossômico e aqui você teria as proteínas associadas a ele. Essa estrutura aqui de baixo seria a subunidade menor e essa estrutura aqui de cima a subunidade maior. Todas as células possuem ribossomos, tá? Tô lembrando vocês aqui disso, procariontes e eucariontes. Aqui, pessoal, tem um esqueminha para vocês da síntese de proteínas. Como eu falei para vocês, eu não vou explicar isso agora, mas vamos ter uma noçãozinha do que é isso. O RNA mensageiro, ele faz uma cópia do DNA de um determinado gene, de um determinado trecho do DNA. E aí ele leva essa cópia até o citoplasma, tá? Chegando no citoplasma, essa cópia ela vai passar pelo ribossomo. Então, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, aqui eu tenho a subunidade menor, aqui eu tenho a subunidade maior. Essas estruturas aqui são RNAs transportadores que transportam os aminoácidos para formar as proteínas. Então, olha só, aqui eu tenho o RNA mensageiro, tá ok? Que está sendo lido dentro do meu ribossomo. Então, o ribossomo vai ser a estrutura onde vai ser feita a leitura desse RNA mensageiro para a produção da proteína. Bom, gente, quando o ribossomo ele está disperso no citoplasma da célula e está sozinho, ele não consegue sintetizar proteína. Ele tem que estar ligado a outros ribossomos pelo RNA mensageiro. E aí, essa estrutura de ribossomos ligados pelo RNA mensageiro recebe o nome de polissomos ou polirribosomos. Os dois termos estão corretos. E só esse polirribossomo ou polissomo é que consegue fazer a síntese de proteína. Então, gente, nesse momento no teu organismo, os ribossomos estão trabalhando a mil. Eles estão lá sintetizando hormônio, estão sintetizando enzimas, estão sintetizando, por exemplo, pigmento que vai na sua pele, no teu olho, no teu cabelo. Os próprios fios de pelos em geral, né, são sintetizados, são produzidos por proteínas sintetizadas pelos ribossomos, ok? Receptores químicos, enfim, gente, uma infinidade de coisas são produzidas aí a partir de proteínas sintetizadas pelos ribossomos. Os ribossomos vão usar para sintetizar a proteína aminoácidos e esses aminoácidos eles são adquiridos através da nossa alimentação. Então, quando você come uma proteína, ela é digerida, quebrada em aminoácidos e aí dentro do seu ribossomo o RNA transportador vai usar esses aminoácidos para produzir a proteína, tá? Mas isso a gente vai ver mais detalhadamente mais para frente numa outra aula, tá? Por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei aí, deixa o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal, recomende para os seus amigos e um grande abraço e até a próxima!